Então, no caso dos deuses egípcios, todas essas principais divindades, elas foram míticas, não históricas, né, lembrar disso, apesar das histórias que as colocam muitas vezes como se fossem históricas, né, afirmam que foram pessoas reais em algum momento. Às vezes a gente se depara com isso, né? Então, o miticismo, ele representa ali toda uma perspectiva de que muitos deuses, deusas e outros heróis e figuras lendárias que dizem possuir atributos ali extraordinários ou sobrenaturais, não são pessoas reais, mas são de fato o quê? Personagens mitológicos. É muito importante a gente entender essa separação, né? E junto com essa visão vem o reconhecimento de que muitas dessas figuras personificam ou simbolizam ali o quê? Os fenômenos naturais, o Sol, a Lua, a cosmologia, né? No Antigo Egito, né, eles tinham muito esse hábito, haviam astrônomos, inclusive, a astronomia se desenvolveu muito lá, né? Eu até postei no Instagram um tempo atrás uma tumba de um vídeo mostrando a tumba e várias iconografias dela, de um sacerdote que era astrônomo. Era muito importante estudar a astronomia, o cosmos, os fenômenos naturais, até mesmo para entender o funcionamento da agricultura, que era a principal fonte de renda ali, a economia deles era baseada em tudo isso, né? Esses períodos, eram 3 estações do ano, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso num vídeo que eu vou postar sobre o calendário egípcio. Aí eu vou explicar. Mas havia toda essa observação dos fenômenos naturais, planetas, constelações, né? Constituindo ali o que a gente chama de astromitologia ou astroteologia. A partir desses fenômenos naturais que eles observavam, surgiam ali vários deuses, né? A partir daí. Era uma forma deles tentarem explicar aquela realidade, o que eles viam, e aí surgiam essas lendas, esses mitos, né? Como exemplo maior da posição miticista, determina-se, por exemplo, que vários personagens bíblicos ali, como Adão e Eva, o Satanás, o Noé, Abraão, Moisés e companhia, né? Josué, o rei Davi, Salomão, Jesus Cristo, entre outras entidades, na realidade representam ali figuras mitológicas, né, ao longo das mesmas linhas que os egípcios, sumérios, os fenícios, os indianos, né, muito veio, o hinduísmo influenciou várias culturas e religiões, né, os gregos, romanos e outros deuses, né, que são todos atualmente aceitos como mitos, em vez de colocá-los como figuras históricas, né, mas infelizmente para e isso aí que a professora falou, depois vocês podem pesquisar sobre os essênios, o chamado horóscopo do Messias. É um pergaminho essênio em que eles usam a astrologia para dizer como que vai nascer o menino, em que dia, aonde a estrela vai estar passando, qual constelação. Só pegar lá, você pode pegar a tradução desse pergaminho na obra de Gesa Vermes, né, os manuscritos do Mar Morto de Gesa Vermes, ou de Florentino Garcia Martinez, também tem um Edmundo, não sei o que, eu sempre esqueço sobre o nome dele. Mas essas 3 traduções eu gosto muito. Mas o nome do pergaminho, academicamente, que eles deram para o pergaminho é Horóscopo do Messias. Então isso que a professora Érica está falando aí, já era uma percepção também que teve influência no judaísmo, e vai parar no Novo Testamento. Porque vai se dizer que tem uma estrela que está ali, ó, guiando a galera que está indo atrás do menino. Então essa astroteologia que a professora Érica está falando, ela foi parar assim no mundo judaico, foi parar assim no judaísmo e também influencia o cristianismo no nascimento de Jesus. Inclusive, essa mesma narrativa de uma estrela que guiou reis magos faz parte da história do nascimento ali de Horus, né? É colocado também no livro da Murdoch, né? Esse livro Cristo no Egito, e em outros livros também que eu vou mostrar para vocês. Todo o pessoal fala e tal, tem iconografia mostrando, né, no templo de Luxor. Então esse aí, pessoal, é o Gerald Massey. Ele foi um escritor e que se interessou muito por egiptologia. E eu vou já citar um livro dele, por isso que eu mostrei a foto, tô mostrando aqui a foto dele, a imagem,
né, ele se interessou por entender, inclusive, as influências egípcias no cristianismo. Ele começou a observar, a estudar a egiptologia e a observar as influências, né. Então, ele escreveu livros sobre isso, né, também. Inclusive, os livros dele foram avaliados por vários acadêmicos, pesquisadores, professores na época. Então, e foi encontrado realmente muitas correlações importantes que ele fez. Então, desde os primeiros tempos, pessoal, os egípcios, eles foram, como eu falei, observadores, atentos ali de todos os fenômenos naturais, incluindo os movimentos e as características ali dos corpos celestes, não apenas se engajando em esforços astronômicos, astrológicos, né, mas, mais importante ali, desenvolvendo uma religião intensamente astroteológica. Então, de fato, ao invés de constituir, assim, conceitos estranhos e incompreensíveis, os deuses egípcios, eles são, de fato, ali, são reflexos desses fenômenos naturais, né? E, assim, o maior dos quais seriam os ciclos e características do Sol, da Lua, né? Você vê que a gente tem deuses lunares, deuses solares, né? Planetas, estrelas e assim por diante, né? Um fato muito demonstrado repetidamente, inclusive por este pesquisador, escritor, né? O Gerald Massey, estudioso da egiptologia, né? Que ele viveu ali de 1828 até 1907, quer dizer, a egiptologia ela estava começando a se desenvolver ali durante o século XIX, começou no início do século XIX e aí foi ao longo do tempo e até hoje ela vem se desenvolvendo diariamente com as novas descobertas, né, e tudo mais. Então ele também foi poeta, né, escritor, ele era inglês, tá? Então ele era um pensador radical e livre e ele estava ali profundamente interessado em egiptologia e ele escreveu sobre essas possíveis origens egípcias do cristianismo. Por exemplo, para revelar ali o verdadeiro significado por trás não apenas da religião egípcia, mas também da religião cristã. E ao longo das décadas, né, muito se falou sobre as inúmeras correlações ali determinadas por ele, pelo Gerald Massey, entre o Horus e Jesus, né, bem como outros personagens das religiões egípcia e cristã. Então, independentemente de Massey, Gerald Massey, né, no entanto, muitos outros também, né, notaram outros pesquisadores, eles notaram essas numerosas e profundas correlações entre as duas fés, né, inclusive o Wallis Budge, como eu citei, né, o egiptólogo ali do museu, que foi responsável ali pela área egípcia e assíria ali do Museu Britânico por um bom tempo, escreveu vários livros, dentre eles o Livro dos Mortos também, ele escreveu. E conforme como vimos, né, ele também afirmando definitivamente que um tratado ali sobre a influência da religião egípcia no cristianismo preencheria ali um grandioso volume de evidências, né, de correlações. Conforme falei, né, o Wallis Budge, ele era cristão, tá bom, pessoal? Mas ele estudava com afinco a egiptologia. Ele estava ali trabalhando papiros no Museu Britânico, estudando, transliterando, traduzindo esses papiros. Então, o Wallis Budge, o Dr. Wallis Budge, ele estava tão convencido das importantes correspondências ali entre essas duas fés, que ele acreditava que a religião egípcia, ela havia, segundo ele gostava de afirmar, que ela havia sido cumprida no cristianismo. Olha só. Ele, um egiptólogo, né, que se eu não quero especular não, hein, professora, mas isso aí é frase de quem é Rosa Cruz, hein? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.